A novela Hulk ganha novos capítulos. E as últimas informações dão conta de que o atacante quer jogar no Fluminense. E para isso, está tentando uma liberação amigável com o Atlético Mineiro. Vem comigo. Será que essa novela Hulk termina nesta semana? O Fluminense continua aguardando para ver se contará com o jogador ou buscará um camisa 9 de fato. Tem notícias importantes, mas antes peço para você deixar o like aqui nesse vídeo, a inscrição no canal, caso não seja um inscrito, e também peço para você avaliar com carinho a possibilidade de se tornar membro do canal do Leandro Dias. 2 planos disponíveis, você recebe benefícios e dá aquela ajuda. Pessoal, notícia da tarde desta terça-feira vem do GE, da jornalista Joana de Assis, vamos colocar na tela. Atlético Mineiro vê multa milionária de Hulk como trunfo para o atacante seguir no clube. Como assim? O valor da rescisão estaria em torno de 60 milhões, mas os representantes tentam saída amigável para levá-lo ao Fluminense. Vamos conferir a matéria. De acordo com a Joana de Assis, o Atlético não se vê contra a parede quanto à indefinição da permanência porque tem uma carta na manga. E que carta, hein? A multa rescisória do Hulk, neste momento, gira em torno de 60 milhões de reais. O Hulk tenta a rescisão amigável, mas os dirigentes do Atlético Mineiro falaram nada disso. Quer sair? Pague a multa. Então a ideia é o Atlético manter o jogador preso ao vínculo. Lembrando que o Hulk tem contrato em vigor com o Atlético Mineiro até dezembro deste ano. A ideia nesse momento é que os dois lados esfriem um pouco a cabeça, para que saia a melhor resolução. E tudo isso por quê? Sabemos, o Fluminense fez uma proposta ao Hulk, e uma proposta esportiva melhor do que a do Atlético Mineiro. De acordo com o GE, o Fluminense oferece 2 anos de contrato, com modelo de remuneração com valor fixo, além de parcelas variáveis atreladas a metas esportivas e bônus relacionados à ação de marketing. O Atlético Mineiro tem um contrato com o Hulk até dezembro desse ano, com uma cláusula de renovação automática com metas de partidas. Porém, há quem diga que o Hulk possa não atingir essas metas porque o técnico Jorge Sampaoli não deu garantia de titularidade ao Hulk. Essas são as informações mais recentes que nós temos, dando crédito aqui, Joana de Assis, portal GE e Sport TV. Mas as notícias que vêm de Belo Horizonte são diferentes. De acordo com o Tanaka, que tem um canal próprio aqui no YouTube, jornalista, especialista em Atlético Mineiro, o Fluminense ofereceu um contrato de 2 anos fixos ao Hulk, mais um com metas. Zubeldia conversou e mostrou o protagonismo que ele terá, ou seja, o Hulk vem com um contrato garantido de 2 anos, algo que ele não sabe se iria ter no Atlético Mineiro, e possibilidade de mais um. Mas conhecendo a diretoria do Fluminense, é quase que certo que o Hulk ficaria 3 anos, porque essas metas em contrato são perfeitamente factíveis de serem atingidas. Vamos lembrar do Wellington Risadinha, o volante que a torcida detestava, que tinha uma cláusula de renovação automática se ele ficasse 40% dos jogos no banco. Não precisava nem entrar em campo. E, logicamente, ele atingiu essa cláusula e teve sua renovação automática conferida. Imagine o Hulk, um jogador de nível mundial, se o Fluminense não facilitaria. Então, a gente está falando de 3 anos de contrato para um jogador que vai fazer 40. O Tanaka diz que com o Sampaoli ele não vai ter o protagonismo que ele provavelmente terá no Fluminense, perdeu o prestígio internamente. No Atlético Mineiro acreditam que o custo-benefício já não se paga mais. Salário do Hulk na casa de 2.900.000 reais. E por fim, a Itatiaia Esporte, também lá de BH, diz que o Atlético chegou ao limite e aguarda uma resposta do Hulk. Entende o Atlético Mineiro que já fez o esforço necessário, mas de acordo com as informações da Joana de Assis, o Hulk não tem mais interesse em ficar no Atlético, busca a rescisão amigável, ou seja, sem pagar absolutamente nada ao Galo, para jogar no Fluminense nos próximos 2 anos, quem sabe 3 temporadas. Inicialmente,
vou confessar para vocês que eu estava achando que o Hulk estava barganhando com a proposta do Fluminense para conseguir valores melhores com o Atlético, fazendo um leilão, usando o português mais coloquial possível. O Fluminense apresentou uma proposta esportiva melhor, um salário que talvez seja até menor do que ele recebe no Atlético, mas com uma garantia de 2 anos de contrato, com possibilidade de mais um, e titularidade inquestionável. O Hulk, se vier para o Fluminense, vai ser titular. Ele certamente vai barrar o Everaldo, não vai dar chance ao John Kennedy, muito menos ao Cano. Então o Hulk teria um contrato garantido de 2 anos e titularidade inquestionável. Então isso por si só, para um jogador que ainda pretende continuar em atividade, é muito mais relevante do que ficar no Atlético, podendo ir para o banco de reservas, sem saber se continua em 2027, uma proposta de documentário, estátua e possibilidade dele comprar 2% da SAF. Ele pode fazer isso tudo em outro clube, ou quando encerrar a carreira. Então isso não é uma coisa que motiva o Hulk. Ele quer jogar, e o Fluminense dá a ele essa possibilidade. E, gente, já falei aqui, eu não recrimino você que é favorável à contratação do Hulk, que quer esse jogador, por entender que ele é melhor do que os nossos atacantes, e é verdade. Mesmo o Hulk em decadência, e quem viu os jogos do Atlético Mineiro sabe disso, de metade de 2024 e 2025 inteiro, em que pese os números, o Hulk não vem bem. Se você não viu o Atlético jogar, converse com o torcedor atleticano mais racional, que não o trate como ídolo, e aí, claro, a paixão acaba falando mais alto. Quem vê os jogos sem paixão, tente analisar de uma forma objetiva e lógica, sabe que o Hulk vem embaixo, mas é melhor do que o Everaldo, é melhor do que o John Kennedy e do que o Cano. Eu entendo você que é favorável ao Hulk, mas pare e pensa, Tricolor, 3 anos de contrato para um jogador que vai fazer 40 anos. Qual clube do futebol mundial faz isso? Por mais que o Hulk estivesse rendendo pra cacete, o que não é o caso. Isso é uma loucura, é uma irresponsabilidade com o dinheiro do clube. Não dá para ser favorável a isso, sinceramente. De novo, mesmo que eu discorde, eu respeito que você seja favorável à contratação do Hulk, mas por um ano. Embora, obviamente, ele não viria para jogar apenas 2026 no Fluminense, porque isso ele já teria no Atlético Mineiro. Mas é muito fácil você usar o dinheiro do clube e não ser responsabilizado. Como é que você compromete 2027, talvez o 2028, sem ver um jogador de 40 anos em 2026? Isso vale para outras renovações que o Fluminense fez com o Ganso, com o Keno, com o Cano, e agora com o Samuel Xavier e o próprio Fábio, que é uma exceção. Com o jogador veterano, a avaliação precisa ser anual. Você não pode comprometer uma temporada que vem sem vê-lo nessa. Isso se chama irresponsabilidade. E é muito fácil fazer isso com dinheiro alheio. Por isso que eu defendo aqui a responsabilidade no CPF desses caras. É mole usar o dinheiro do clube, a coisa não der certo e fica por isso mesmo. Então, por essas condições, eu já era contra antes, eu sou ainda mais contra a vinda do Hulk. Mas me parece que é um cenário plausível que ele chegue ao denominador comum. Porém, o Atlético Mineiro está jogando duro. Quer sair? Ou você, Hulk, ou o Fluminense pague a multa. E aí, meus amigos, eu não consigo imaginar, por todas as loucuras que essa gestão já fez, o Fluminense comprar um jogador que vai fazer 40 anos. Isso não existe, seria algo inédito no futebol mundial. Um clube grande comprar um jogador que vai fazer 40 anos. Porque comprar significa você, com custo de aquisição, ter o resultado esportivo dentro de campo para futuramente conseguir um resultado financeiro. Você compra um jovem, pensando que ele vai performar para depois você vender e recuperar o dinheiro. Você comprar o Hulk, se ele não jogar bem, você não recupera esse dinheiro, porque ninguém compra jogador de 40 anos. Então eu espero honestamente que a diretoria não faça a loucura de comprar o Hulk, mesmo que não seja 60 milhões de reais, que é o valor da multa rescisória, qualquer valor. Não se compra jogador que está em final de carreira. E sinceramente, eu vi o Hulk jogar. O declínio é evidente. É um jogador que já está sem mobilidade, sem arranque, quase não faz gol de bola rolando. Me desculpe, eu não tenho como ser favorável a essa contratação, porque eu torço para o Fluminense. Eu não torço para dirigente, muito menos para jogador. Mas e aí? O que você acha após todas essas notícias que nós acabamos de acompanhar? Bota aqui nos comentários, vamos debater. Deixa o like no vídeo também, se puder, se quiser, a inscrição no canal e avalie a possibilidade de se tornar membro para dar aquela ajuda. Um abração, galera. Até a próxima. Saudações tricolores. Valeu.